Será que Pedro foi o primeiro Papa? Isto até pode soar como uma questão insignificante, mas para podermos saber se o catolicismo é verdadeiro ou falso, é a questão mais relevante de todas. Existem muitos argumentos que podem ser trazidos para combater as doutrinas católicas. Mas se esta verdade fundamental não tem fundamento, então todo o edifício cai. Todas as falsas doutrinas que a Igreja Católica ensina têm sua autoridade no ponto de vista falso. Pedro como vigário de Cristo. Vigário que significa representante ou substituto. E isto ainda se espalha mais no ensinamento que Pedro como primeiro Papa tem sucessores. Estes sucessores, de acordo com os ensinamentos católicos, têm uma autoridade ordenada por Deus e uma autoridade acima de todos os outros líderes de igrejas. Se for verdade que Pedro é o primeiro Papa e que era suposto ele ter sucessores, então a autoridade papal, a missa e a veneração de Maria e muitos outros ensinos e práticas nunca deviam ser questionadas, porque aquele que Cristo ordenou como líder da igreja e seus sucessores não só permitem esse tipo de práticas, como também as ensinam. As afirmações dos católicos como nós precisamos de olhar para a tradição e para a Escritura, mesmo quando a sua tradição claramente contraria as Escrituras, estaria correto. Se Pedro e seus sucessores supostamente estivessem por trás dessas tradições, e se Cristo estivesse por trás dele ter sido posto nesse lugar com tal autoridade. Agora, alguns católicos que estão a ver isto podem até zombar da ideia de só olhar para as Escrituras, mas por favor entenda que as suas tradições contrariam a Escritura. Não é só o caso de vocês terem tradições. Quando os fariseus perguntaram a Cristo: "Por que é que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões?", Cristo respondeu: "Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição?". Cristo perfeitamente resume o erro deste tipo de mentalidade 3 versos depois, onde ele diz aos fariseus: "E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os teus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens." Cristo tinha muito pouca paciência para as tradições feitas pelos homens, que anulavam a palavra de Deus. E nós sabemos que o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Queremos nós ser como os fariseus ou como Cristo? Nós somos chamados para ser conformes à imagem de Cristo, não pelos caminhos deste mundo e seus falsos ensinamentos. Nós vemos que Paulo exortou os coríntios para imitarem a ele, assim como ele imitava a Cristo. Nós também vemos que os apóstolos iam só pelas Escrituras, assim como os profetas e assim como Cristo, tal como os cristãos. Isto não é algo que devia ser desprezado, mas sim elogiado. Se os bereanos foram elogiados por não aceitarem simplesmente o que o apóstolo Paulo lhes dizia, mas eles iam ver tudo nas Escrituras, então também nós devemos ser elogiados por fazer o mesmo. Aquele que foi supostamente o primeiro Papa também tinha uma alta visão das Escrituras, como pode ser visto em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, onde ele basicamente diz que mais seguro do que o que ele pode ver com os seus próprios olhos é a palavra de Deus. Nós devemos ter mais confiança na palavra de Deus do que qualquer outra experiência ou qualquer outro ensino que contrariem ela. Leia todo o capítulo de Lucas 24 e você vai ver a mesma exaltação da palavra de Deus. Eles não reconheceram Cristo até que Cristo se revelou a eles, através da palavra de Deus. Ele não queria que eles acreditassem só porque eles o viram, ou por causa da tradição oral que dizia que ele tinha sido ressuscitado dos mortos. Não, ele queria que eles acreditassem porque as Escrituras diziam que isto tudo iria acontecer. Então, de volta para a primeira pergunta. Foi Pedro o primeiro Papa e ele era suposto ter sucessores? E mais importante, será que as Escrituras ensinam que estas coisas são assim? Nós devemos começar onde esta ideia que Pedro foi o primeiro Papa primeiro começa, em Mateus 16. E depois olharemos para outros versos que normalmente são usados pelo papado para provar esta ideia. Em Mateus 16, do verso 13 ao verso 19, nós lemos: "E, chegando Jesus às partes de Cesaria de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Algumas coisas que se notam quando se lida com os textos honestamente é que em nenhum destes versos diz Cristo que Pedro é suposto ser o primeiro Papa. Nem ele de forma alguma diz que Pedro é suposto ter sucessores que vão suceder ele no seu trono em Roma. Mas o que Cristo certamente diz em resposta à confissão de Pedro, dizendo que ele era o Filho de Deus, é que tu és Pedro, e nesta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele diz isto a Simão Barjonas, ele deu-lhe o nome de Pedro, Petros no grego, que significa uma rocha, e depois ele afirma que sobre esta pedra, que no grego é Petra, que também significa uma rocha, ele iria construir a sua igreja. Agora, isto é onde a confusão entra. Os católicos dizem, ora, aí está, Pedro é a rocha onde a igreja era suposto ser construída, e alguns não católicos concordam que Pedro é chamado de pedra, mas veem isto de uma maneira muito diferente, enquanto outros vão dizer que Pedro não é a pedra. A sua confissão dizendo que Jesus era o Cristo, isso é a pedra onde ele iria construir a sua igreja. E a outra interpretação é que Cristo apontou para ele mesmo dizendo, nesta rocha eu edificarei a minha igreja. Agora, antes de vermos qual é que é a interpretação correta, devemos ver primeiro o que é que este verso não diz. Não dá de forma alguma a Pedro algum tipo de superioridade sobre toda a igreja ou sobre os outros apóstolos. E também não diz que ele é um papa infalível ou algum tipo de rocha que é inabalável, porque uns versos depois Jesus repreende-o, tal como Paulo em Gálatas capítulo 2. Mais à frente nos evangelhos, Pedro também nega a Cristo. Então não, ele não é aquela rocha inabalável, mas não passava de um homem frágil e pecador que precisa da graça de Deus. Então, o que é que este verso na realidade nos ensina? A Escritura é o respirar de Deus. Então, naturalmente, o seu espírito será o melhor interpretador da sua palavra. E se deixarmos que a Escritura explique a Escritura, esse será o melhor resultado. O Santo Espírito interpreta a Escritura. Sendo Pedro ou o que ele confessou a rocha ou não, não faz ou desfaz nada. Se Pedro for a pedra mencionada no verso 18, ele é só mais uma de muitas pedras. E só a primeira de muitas, não a primeira de todas. Nem em supremacia, mas em sequência. Por ser ele o primeiro a dizer que Jesus realmente era o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesta essencial confissão que diz quem é que realmente Jesus era, Cristo edificará a sua igreja. E com a primeira pedra ele começará a edificar. Vamos dar uma olhada a ver como é que Pedro ele mesmo usava esta imagem da pedra. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, preciosa e eleita. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aqui ele refere-se a Cristo como uma pedra viva. Então ele fala para todos os crentes como pedras vivas, através do qual uma casa espiritual está a ser edificada. Se Pedro é a pedra como se encontra em Mateus capítulo 16 e em 1 Pedro capítulo 2, ele é só mais uma de muitas pedras vivas, que também tendo crido nas mesmas verdades essenciais que Pedro confessou em Mateus 16, também são construídas sobre. Também é interessante saber que Petros, Pedro em grego, é masculino e Petra, rocha em grego, é feminino, encaixando perfeitamente como Pedro ser só mais uma de muitas pedras, sendo espiritualmente edificado com muitas outras pedras, formando o edifício espiritual que é a noiva de Cristo. E também isto não pode ser frisado demais. Se Pedro for a pedra, ele tem que ser uma de muitas. Ele não pode, eu repito, ele absolutamente não pode ser a rocha, no singular, aonde a igreja é edificada, porque isso roubaria a Cristo do seu trono merecedor. E como Pedro explica nestes próximos versos, no mesmo capítulo, quem é que a rocha é, por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes,
é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Estas escrituras citadas vêm de Salmos 118 e de Isaías, e durante o Novo Testamento elas são claramente citadas em referência a Cristo. Não pode ser mais ninguém. Pedro é só mais uma rocha de muitas, não a rocha principal na qual a igreja é fundada. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Em Efésios temos outra vez esta ideia que a igreja é construída numa fundação de muitas pedras, onde Cristo e não Pedro é a pedra principal. Em capítulo 2, começando no verso 19, afirma que nós nos tornamos concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. A linguagem aqui usada no verso 20 tem um paralelo com a passagem em Mateus capítulo 16, verso 18. E nesta pedra edificarei a minha igreja. Mas aqui nós vemos ela a ser edificada na fundação dos apóstolos e dos profetas, com Jesus Cristo ele mesmo sendo a principal pedra da esquina. Edificada na fundação dos profetas e dos apóstolos, não só de Pedro. E também Cristo referiu-se a ele mesmo como sendo a pedra principal da esquina, não Pedro ou os apóstolos. E claramente Cristo é referido como a principal pedra de esquina, não Pedro ou os apóstolos ou profetas. E você também, se é um crente, está a ser edificado juntamente para a morada de Deus em espírito. Certamente Pedro é só mais um de muitos, e não ele somente. A confissão de Pedro é só mais uma de muitas pedras, e não a pedra suprema. A confissão de Pedro é só a primeira pedra de muitas, e não a pedra suprema no singular. Somente Jesus Cristo, ele só é a suprema pedra, no qual todo o edifício está a ser construído juntamente. Ele é o construtor, nós as pedras. Ele é o oleiro, nós o barro. Outra vez, Pedro é só mais um membro da casa de Deus, e não a rocha que segura a casa junta. A igreja não é mais fundamentada em Pedro do que é fundamentada nos apóstolos e nos profetas. E o que é mais importante no resto desta passagem é que claramente diz que Jesus Cristo ele mesmo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Vamos voltar outra vez até Mateus capítulo 16 para ver a outra parte daquela passagem que é usada para ensinar a supremacia de Pedro. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. As chaves para o reino do céu. Os católicos dirão, aqui está, foram dadas as chaves a Pedro como símbolo da sua autoridade sobre a igreja. Outra vez, é necessário nós sabermos o que é que o verso não diz. Em lado nenhum nós vemos que Pedro é um papa e tem sucessores. Isso é uma interpretação errônea e tendenciosa. E jamais é-nos dada a ideia que Pedro é o líder da igreja. Baseado só nestas chaves do reino, isso é lermos algo na escritura que simplesmente não lá está. E agora, ao que é que isto está-se a referir então? Bem, o que é que as chaves fazem? Elas abrem as portas. Estas chaves representam Pedro a abrir as portas do reino, através dele pregando o Evangelho, depois deles receberem o Santo Espírito em Atos capítulo 2 no dia de Pentecostes. Estas chaves também representam ele a abrir as portas do reino para os samaritanos em Atos capítulo 8, onde ele e João oraram por eles para que eles pudessem receber o Santo Espírito. E estas chaves também podem ser vistas com Pedro a pregar para os gentios em Atos capítulo 10, onde Deus abriu a porta da fé para os gentios, através da pregação de Pedro na casa de Cornélio. Também em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, nós vemos Pedro a afirmar: bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu de entre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Outra vez, as chaves abrem as portas, e isso é exatamente o que as chaves representam em Mateus 16. E acerca do ligares e desligares no verso 19. Agora, por uma questão de tempo, não vamos aprofundar muito isto, mas nós sabemos que não foi só dado a Pedro, porque o mesmo ligar e desligar também é dado aos outros apóstolos em Mateus 18.
Então, quais são os outros versos que os católicos usam para a supremacia papal? O próximo que vamos ver está no Evangelho de João, onde nós lemos que disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. E tornou-lhe a dizer a segunda vez: Filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe uma terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo? Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. A mesma linguagem é usada através do Novo Testamento, falando dos anciãos e de como eles deveriam apacentar o rebanho. A palavra apacentai, no grego, significa alimentar. Em Atos 20:28 também vemos que é dito aos anciões que olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Outras traduções da Bíblia usam a palavra alimentar em vez de apacentar. Pedro claramente não era o único que foi chamado para alimentar o rebanho de Deus. Nós também vemos Pedro a usar o mesmo tipo de exortação em 1 Pedro capítulo 5, onde ele diz: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Este verso 2 traz-nos a mesma ideia que vem em João 21:15 e Atos capítulo 20:28. Os presbíteros são exortados a alimentar a igreja. E também podemos ver neste verso que Pedro não se acha mais do que um simples presbítero, e não como o presbítero universal, como a Igreja Católica nos quer fazer crer. No verso 4 ele também diz aos seus companheiros presbíteros que, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Cristo é o sumo pastor e não Pedro, que era simplesmente um presbítero. Em João capítulo 21:15 ao 17 está a falar da restauração de Pedro e não da sua exaltação. O próximo verso que vamos ver é em Lucas 22, de 31 a 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Tal como os outros versos que nós vimos, estes versos nem um pouco dizem que Pedro é suposto ser o líder da Igreja Universal, ou que ele era suposto ter sucessores do seu trono. Cristo, ao rogar pela sua proteção, simplesmente mostra a sua fraqueza e não a sua superioridade. E nós também sabemos que Cristo orou por todos os crentes e não só por Pedro. A ideia que Pedro teve supremacia sobre todos os outros apóstolos e os seus sucessores sobre todos os líderes da igreja, baseado simplesmente no que Cristo disse que iria rogar por ele, certamente não tem fundamento nenhum. É uma interpretação muito ridícula e tendenciosa. Através do Novo Testamento, os crentes são chamados para repreender e exortar, e sim, fortalecer-se uns aos outros. É bom saber que os últimos dois versos que nós vimos só estão na Bíblia porque Pedro negou a Cristo. Outra vez, eles estão a lidar com a sua restauração. Por que é que alguém usaria estes versos para provar que Pedro foi o primeiro Papa? É um mito nele mesmo. Como é que é possível alguém chegar a essas conclusões? Se eles simplesmente lessem a Bíblia em contexto e deixassem ela se revelar a ela mesma? Ou será que os católicos acreditam nisto porque esta mentira foi contada durante tanto tempo debaixo da falsa segurança que as suas tradições são válidas e têm autoridade? Esta é uma mentira que foi forçada sobre a penalidade de morte. Esta é uma mentira que foi dita às massas durante um tempo em que as pessoas não tinham direito a ler a Bíblia. E é muito triste que até ao dia de hoje esta mentira ainda se mantém muito forte, derivado da ideia não bíblica das tradições e da Escritura, o que na realidade quer dizer que a tradição está acima da Escritura.
Em vez de ser parecidos com Cristo, o catolicismo representa aos fariseus, que muitas vezes punham de lado as Escrituras por causa das suas tradições feitas por homens. A Igreja Católica parece ilustrar perfeitamente a 2 Timóteos capítulo 3, versículo 13, onde nos é dito que homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. A Igreja Romana e o seu engano parece, na verdade, ter-se enganado a ela mesma para acreditar que os seus ensinamentos são a verdade. Não importa o quão afastado está uma prática ou uma doutrina daquilo que a Escritura na realidade ensina, para qualquer católico que esteja a ver isto, entenda e compreenda, ser ignorante é um pecado. Deus não vai considerá-lo sem culpa quando bem invalidaste o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Não ponha a vossa vida nas mãos de um homem corrupto numa posição a qual Deus nunca ordenou, porque maldito o homem que confia no homem e faz da carne seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não contêm águas. Mas bem-aventurados todos aqueles que confiam nele. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Cristo nunca vai condenar alguém por não seguir algo que ele nunca disse para seguirmos. Não há absolutamente nenhuma razão de forma alguma para crermos que Cristo ordenou a Pedro como primeiro Papa e seus sucessores, que se seguiriam. O contrário daquilo que os católicos acreditam, 1 Coríntios 12, 28, não diz, e a uns pôs Deus na Igreja. Primeiro Pedro e os seus Papas sucessores, segundo os apóstolos e terceiro os profetas e em quarto os professores. Não, se Deus nos quisesse dizer que Pedro era o vigário de Cristo, ele o teria dito. E você pode crer que algo assim tão importante estaria claramente revelado. Mas não existe nada. Tal ensinamento é completamente ausente na palavra de Deus. A visão católica da tradição e da Escritura é completamente ausente da palavra de Deus, tais como uma multidão de ensinamentos falsos de Roma. A palavra de Deus nunca elogia esta doutrina perversa do celibato que os papas do catolicismo propagam, mas em 1 Timóteo 4 avisa-nos que um dia viriam as doutrinas de demónios, uma das quais é proibir o casamento. O que é estranho é que o suposto primeiro Papa foi casado. E também notem isto, que uma das primeiras qualificações para ser um bispo é para ele ser fiel à sua esposa e que as suas crianças sejam obedientes. Duas qualificações completamente ilusórias e desnecessárias se os bispos têm que fazer celibato. A Escritura não sabe nada das indulgências, que é simplesmente comprar o perdão com dinheiro. Mas o suposto primeiro Papa falou contra esse tipo de mentalidade com muita audácia. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Pedro também repreende esse tipo de visão em 2 Pedro capítulo 2, onde ele diz: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, os quais, deixando o caminho direto, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. A ideia do purgatório é da mesma forma uma blasfémia, porque transparece a ideia de que o sangue de Jesus não nos limpa de todo o pecado. Efetivamente negaram o Senhor que os resgatou. Vou-vos agora ler do Catequismo da Igreja Católica, parágrafo 841. O plano da salvação também inclui aqueles que reconhecem o Criador. No primeiro lugar, entre eles, estão os muçulmanos. Estes professam segurar a fé de Abraão e, juntamente conosco, eles adoram o único, Deus misericordioso, o julgador da humanidade no último dia. Isto é um exemplo perfeito do catolicismo, que mais uma vez negam o Senhor que os resgatou e completamente reduzindo à insignificância a morte de Cristo. A salvação está em Cristo e somente em Cristo. Ninguém pode ser salvo só por conhecer o Criador ou por professar ter a fé de Abraão. Se esse fosse o caso, Cristo morreu por nada. Depois temos a veneração de Maria, que vem do catolicismo, que, outra vez, não é vista em lado nenhum da Bíblia. Sim, ela é bendita entre as mulheres, mas também é Jael. Alguém pode dizer, mas Maria deu à luz Cristo? Sim, ela deu. E no Evangelho de Lucas, em resposta a uma mulher que disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste, Cristo respondeu:
Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Cristo também disse de João Batista: entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior. Maria simplesmente não tem a posição que a Igreja Católica lhe dá. Tal como Cristo disse: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. A sua veneração é completamente sem fundamento e idólatra. Também completamente ausente da palavra de Deus é a prática da oração aos santos, o qual a Bíblia diz que é o único mediador entre Deus e o homem, nem sequer está nos primeiros 5 daqueles a quem se ora, de entre alguns católicos. E isto é considerado normal. Roma, bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição, ensinando que devem fazer aquilo que Deus já disse que não se deve fazer. Certamente esta é a única forma que vemos as tradições da Igreja Católica na Escritura, quando eles estão a ser condenados. Cristo disse: por seus frutos os conhecereis. E como o autor de Hebreus afirma, falando das boas obras, e que mais direi, faltar-me-ia tempo contando de Gedeão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Por outro lado, também o tempo nos falta para falar de todas as abominações, da maldade, da idolatria e do fruto podre da Igreja Católica, que é a culpada do sangue de milhões de mártires. Tu, Roma, ainda mais que os fariseus, fechas aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Se Paulo pronunciou um anátema nos judeus por acrescentar a circuncisão ao Evangelho, não condenaria ele muito mais a vós por acrescentarem ensinamentos falsos, não bíblicos, idólatras e abomináveis? Ai de ti, Roma, que ensina que um mero homem pecador não regenerado, sentado num trono de ouro, pode ser o substituto do Deus vivo na terra? Antes de Jesus subir aos céus, ele não nos prometeu que um Papa viria e iria guiar a Igreja. No entanto, Cristo não nos deixou sozinhos. Ele certamente prometeu aos discípulos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Este Consolador vem da parte do Pai, tal como Cristo. Este Consolador é o Santo Espírito, que é perfeito em santidade e em julgamento, algo que nunca nenhum Papa pode ser. Cristo não deixou a sua Igreja sozinha. Ele enviou o Santo Espírito para governar e guiar a sua Igreja. Ele disse-nos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda que o mundo não conheça este Consolador, ele disse aos seus discípulos: mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós não precisamos de uma sucessão apostólica para prevenir que a Igreja entre em erro, porque foi enviado o Santo Espírito para proteger e guiar a Igreja. E se alguma coisa a profana Igreja Católica fez completamente o contrário, levando a muitos para longe da verdade. Mas Cristo prometeu à sua Igreja, dizendo claramente que Ele vos guiará em toda a verdade. Ele, sendo o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em 1 Coríntios 12, nós vemos que o Santo Espírito também nos dá dons, os dons para o corpo, para a construção do corpo, assim como lhe parece bem. Deus nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ele foi ativo na nossa criação e está ativo na nossa salvação. Ele convence-nos do pecado e garante-nos que somos dele. É através dele que clamamos: Abba, Pai. Aquele o qual Cristo enviaria para guiar a sua Igreja, também nos deu as Sagradas Escrituras, pela qual nós devemos testar os Espíritos para ver se são de Deus. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Quão agradecidos nós devemos estar, porque Cristo não nos deixou nas mãos de um mero homem, que não seria capaz de realizar os trabalhos maravilhosos ditos anteriormente. O catolicismo romano ensina que nós precisamos de um homem para guiar a Igreja, mas como os céus são mais altos que a terra, também são os caminhos dele muito mais altos que os caminhos dos homens. O quão gracioso e o quão misericordioso ele é, sempre disposto para ouvir as nossas orações e vir para nos ajudar, porque ele é fiel e ele nos prometeu que
Eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do mundo, e não te deixarei, nem te desampararei. Ele é o verdadeiro e único sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Ele mesmo é a pedra principal da esquina, a pedra que as Escrituras falam, e ele só é o sumo pastor e a cabeça, a única cabeça da sua igreja, a qual ele comprou com o seu sangue. A palavra de Deus é muito clara neste assunto. Deus não é o autor da confusão. Não permitam que ninguém vos ensine aquilo que não está nas Escrituras. Não permita que nenhum homem ou nenhuma falsa religião o confunda e o contamine da verdade e da simplicidade que existe em Cristo e da simplicidade e da claridade que está na sua palavra. Não deixem que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Para todos aqueles que desejam fazer o donativo através do PayPal, basta ir à página do canal Servo de Jesus 777 e no canto superior direito, onde tem a foto, existe um botão que diz Faça um donativo e esse botão, ao ser premido, vai levá-lo direto a uma página onde o donativo pode ser realizado.